Olá, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos dar continuidade à leitura do nosso livro A Caminho da Luz. Continuando aqui, as promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através das palavras de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, a sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Esta é uma nota de Emmanuel. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar um interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre o complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessário grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes da capela, devemos esclarecer que, nesta ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar num vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada, quanto ao mais que fazer com o trabalhador desatento que espalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados. Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização dos seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mãos.
A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados de Capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa da administração, segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Muito interessante, né? O quanto os antigos nativos de Capela tiveram que reaproveitar, né? Aproveitar a nova oportunidade. Eles já estavam num planeta moralmente desenvolvido e os seus corpos também. Veja bem, o quanto os nossos corpos não se modificaram desde do surgimento, né, dos primatas até aqui. O quanto desenvolveu, o quanto nós nos modificamos em todos esses séculos da nossa existência no nosso planeta. E da mesma forma se deu em Capela, né? Eles não estavam moralmente desenvolvidos, mas tecnologicamente sim, muito avançado. E então tiveram que vir para o nosso planeta, vivenciar dentro de um corpo ainda bem rústico, bem pouco desenvolvido, nos auxiliando no nosso desenvolvimento, ao mesmo tempo em que adquiriam moral suficiente para voltar ao seu planeta, né? Aprenderam a valorizar cada uma das oportunidades que recebiam, como não souberam aproveitar enquanto ainda estavam em Capela. E aqui, nesse trecho, né, de Emmanuel, onde ele explica o quanto esses espíritos estavam ansiosos pela chegada de Jesus, porque eles aqui vieram reencarnar com a promessa do Cristo, né, de que se melhorariam e retornariam para a Capela. Então eles estavam ansiosos por esse momento da reencarnação do nosso Mestre Jesus aqui no orbe, né, das promessas do nosso Mestre, de como a humanidade se modificaria, as promessas de amor e de mudança do nosso planeta também. Muitos deles demoraram um pouco mais, outros um pouco menos, mas dentro de todo esse tempo foram nos auxiliando, né, a alavancar a nossa consciência, tanto moral como intelectual, e enquanto eles se melhoravam moralmente para retornar à sua pátria. Daqui a pouquinho damos continuidade no capítulo 4, a civilização egípcia. Fiquem com Deus, muito obrigada.